que é é o caso do som, precisa de um meio material para se propagar. Então, filmes, quando vocês veem, especialmente Star Wars, tá? Star Wars, quando ele tem explosões no espaço e tu escuta essas explosões, tá errado. Por isso que o George Lucas, que é o criador do Star Wars, diz que o Star Wars ele aconteceu numa galáxia não tipo a nossa, assim, que lá as ondas sonoras funcionam no espaço, que o espaço não é vazio. O que é estranho, provavelmente eles não conseguiriam andar na velocidade da luz por causa do atrito com o material que eles estariam. Mas enfim, ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar, que é o que a gente acabou de comentar. E o exemplo é o mesmo, a luz do Sol, ela chega na Terra mesmo não tendo nada. Outras coisas que vêm do Sol, que também não precisam de um meio de propagação, são as radiações alfa, beta, gama, X. E para quem fez o trabalho sobre a aurora boreal, fica bem claro isso, porque na aurora boreal a gente tem o desvio de algumas partículas emitidas pelo Sol, especialmente elétrons e tal, e ondas, desvio no campo magnético de partículas emitidas pelo Sol. Aí elas chegam na Terra mesmo sem precisar de alguma coisa, sem ter tipo um oceano para elas nadar e chegar até aqui. Então, essas ondas elas podem se propagar de duas formas: ondas longitudinais, que elas vão é uma onda de compressão, assim, que ela vai fazendo, ela se aperta e anda, que é como está mostrado aqui no desenho, ó, elas comprimem aqui assim e depois se expandem de novo, que é como o som se propaga. O som se propaga desse jeito. Quando tu fala, a tua voz comprime o ar na frente da tua boca e depois ele se expande, comprime e se expande, até que chegue no ouvido de alguém ou num captador tipo o microfone do PC, que ele capta daí essas propagações, essas compressões e essas oscilações. Ondas transversais são ondas que vão para cima e para baixo, tipo essa onda numa corda, e a luz se propaga desse jeito, que ela é uma onda transversal. As ondas eletromagnéticas são transversais. Então, aqui está a forma de propagação, como se a gente colocasse ondas transversais, são muito parecidas com ondas do mar, assim, com ondas do oceano, que elas vão para cima e para baixo, né? E elas têm também o processo de ir para frente, então elas têm uma mistura entre as duas. E existem as três formas de propagação, que seria longitudinal, transversal e as ondas mistas. Essas ondas elas possuem partículas que vibram, então se tem partícula não pode ser luz, né? Não pode ser onda eletromagnética. Então a onda eletromagnética ela não pode se propagar de forma mista, ela se propaga de forma transversal. Então, um cara importante para o estudo das ondas eletromagnéticas foi o Maxwell, James Clerk Maxwell. Ele era um escocês. Por que ele foi importante? Uma coisa que a gente está vendo, assim, a gente viu no primeiro trimestre, viu agora no segundo. No primeiro trimestre a gente falou sobre energia elétrica, falou sobre eletricidade, falou sobre corrente elétrica. E como essa corrente elétrica depende do movimento de elétrons. Outra coisa que a gente notou também, daí já no segundo trimestre, é que elétrons em movimento geram campo magnético. Coisa que a gente viu no primeiro trimestre, que carga elétrica gera campo elétrico. E para tu ter corrente elétrica, tu precisa de elétron em movimento. Então, se tu tem carga elétrica, tu tem campo magnético. Se tu tem corrente elétrica, que é elétron em movimento, tu vai ter campo magnético. Então, isso só implica, que é uma coisa que o Maxwell comentou em 1898, que as duas coisas existem ao mesmo tempo. O fato de tu ter um elétron faz com que exista campo elétrico e campo magnético ao mesmo tempo. E esses dois campos são a composição da luz. A gente percebe o campo elétrico e o campo magnético de duas formas diferentes. O campo magnético tem as propriedades magnéticas, que é atrair metais, os ímãs e tudo mais, que a gente viu no segundo trimestre. E o campo elétrico a gente pode ver, a gente tem como principal exemplo dele, a queda de raios, que é formada pela diferença entre campos elétricos entre o céu e o chão. Daí forma um campo elétrico ali e cai o raio. O campo magnético a gente viu, daí então, como eu comentei, os ímãs, a gente viu também que geradores elétricos, tipo
as usinas hidrelétricas, elas são geradas, a energia elétrica é gerada pelo movimento de carga elétrica nas usinas hidrelétricas. Então, o que esse cara fez? Ele juntou todas essas coisas em uma só. E uma outra coisa interessante que ele fez é que ele bateu a primeira foto colorida com os padrões RGB, que a gente já vai ver o que é. Mas por que ele é tão importante? Ele juntou todas as teorias, tanto elétricas quanto magnéticas, numa teoria só. Isso facilitou bastante, assim, o estudo das propriedades da luz e a percepção da luz como ela é e das outras formas de ondas eletromagnéticas e radiações, porque se percebeu também que as radiações se aplicavam ao estudo dessas ondas. Aí ele teve 4 equações muito importantes que ele postulou e a gente já viu as 4. A equação da lei de Coulomb é a primeira. A segunda vai ser a de movimento de carga elétrica, que é a corrente elétrica. A terceira é o comportamento de um campo magnético, ou como um campo magnético pode ser gerado por corrente elétrica, que é a lei de Ampère. E a última, daí é a lei de Faraday-Lenz, que corrente elétrica, variação de campo magnético, pode gerar voltagem. Isso a gente viu as 4 equações que ele juntou numa teoria só, a gente viu as 4 esse ano. Normalmente não se comenta isso muito no ensino médio, só a existência do Maxwell, não se comenta a formulação dessas equações, porque elas são matematicamente daí um pouquinho mais complicadas. Então, toda onda eletromagnética, ela se move na velocidade da luz, e isso foi um postulado dele, e ele achou, como ele relacionou daí o campo elétrico com o campo magnético, e essa aqui é a forma de uma onda eletromagnética, ela tem um campo elétrico em azul, aqui em vermelho, o elétrico em vermelho e o campo magnético em azul. Eles sempre são perpendiculares. Quando um está para cima, o outro está para a direita. Eles sempre formam 90 graus entre eles. E daí eles ficam oscilando, eles ficam trocando. Porque é tipo assim, tu gerou corrente elétrica, tu vai ter campo magnético. Tu vai ter campo magnético, tu vai ter corrente elétrica. Tu gerou campo magnético, tu vai ter corrente elétrica. Tu gerou corrente elétrica, tu vai ter campo magnético. Então, tu vai sempre oscilando entre as duas formas os dois tipos de campos, né? Entre o campo elétrico e o campo magnético, porque essas duas coisas estão juntas, um criando o outro, sempre e ao mesmo tempo, tá? Porque isso ocorre de forma muito rápida. Não tem como ter um sem ter o outro, eles sempre funcionam juntos. E aqui está a equação que define a velocidade da luz, relacionando dois conceitos, um conceito elétrico, que é dado por esse epsilon aqui, e um conceito magnético, que é dado por esse uzinho, que é a permeabilidade magnética. O epsilon é a permissividade elétrica, é quão fácil é para um elétron passar por um material. E aqui representa quão fácil é um campo magnético passar por um material. E a gente tem casos, né, do material tipo ferro, ele amplia esse campo magnético, e aqui a gente tem casos tipo o cobre e outros metais que facilitam muito a passagem de elétrons por ele. Então é super permissivo e super ajudante, vamos dizer assim, super permeável. Então as duas coisas multiplicadas, e aqui dá a velocidade da luz no vazio, porque tu não consegue imaginar nada que ofereça menos resistência que o vazio e nada que seja mais permeável do que o vazio. Então a velocidade da luz é dada por essa equação aqui. E porque um raiz, vocês conseguem ver aqui pelo expoente negativo, né? Quando tu divide por um expoente negativo, mesmo que multiplicar por um expoente positivo, então tu vai ter um número bastante grande aqui. Claro que daí tu, tipo, tirando a raiz, tu vai ter, daí diminui, né? Tu divide pela metade esses expoentes. Multiplicação de expoentes, tu vai somar eles, então como eles estão sendo multiplicados aqui, tu soma, vai dar algo como 19. Aí se tu tirar a raiz, tu vai ter algo como 10. Claro que daí a raiz dos outros números influencia. Daí tu vai chegar no 3 vezes 10 na 8. É bem interessante fazer essa conta, mas dá certinho, tá? Não precisa se preocupar, não.